nós... O que está escrito aqui? Não sei o quê. Aí não, já está gravando? Uhum. Ai, Rafaela. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Mais um estudo com a gente. Agradeço todo mundo que está assistindo essa gravação, que está compartilhando esse nosso estudo semanal, que sempre é muito gostoso, né? Hoje a gente vai seguir o estudo do céu e inferno, né? No capítulo 9, com o título de Os Demônios. Então, a gente vai falar sobre a origem da crença nos demônios, os demônios segundo a igreja e os demônios segundo o espiritismo. Novamente, eu vou repetir, era um capítulo longo, tá? Que tinha muita coisa para variar, assim, eu tive dificuldade de resumir, porque foi outra vez um capítulo muito gostoso, um capítulo que eu tive muito prazer em ler, e eu espero que vocês todos também tenham essa vontade ao final dessa conversa que teremos, e façam isso, né? Vamos dar uma olhada no capítulo completo, porque ele é muito interessante, tá bom? Vamos lá. Bom, então a gente vai começar falando sobre a origem da crença nos demônios. Em todos os tempos, os demônios representam um papel saliente nas diversas teogonias. E posto que, consideravelmente, no conceito geral, a importância que se lhes atribui ainda hoje dá à questão uma tal ou qual gravidade, por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Então, desde todos os tempos, né, gente? A gente tem essa crença em demônios, espíritos malignos, né? E que fazem parte ou dos deuses ou da nossa cultura, tá bom? Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? A crença num poder superior é instintiva no homem. O homem sempre, gente, sempre teve a sua fé em algo maior, né? Num ser superior. Encontramos-la sob diferentes formas, em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcula-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Então, Kardec está falando assim, se ainda hoje, né? Porque ainda hoje se acreditam-se em seres malignos, em demônios, e o poder que ele teria, muitas pessoas, muitas seitas até acreditam, né, num poder maligno quase tão grande quanto o de Deus. Então, você imagina, a gente pode imaginar, dimensionar como era isso lá atrás, quando a gente ainda tinha, quando a gente ainda estava na nossa infância, quando a gente ainda estava na era primitiva, né? Que a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha quase pouquíssima evolução moral, tá bom? Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos extasiados ante a natureza, esse negócio fica me amolando aqui, porque ele fica em cima da minha... de onde eu vou ler. Deixa eu conseguir achar ele aqui, gente. Só um minutinho. A gente sabe que isso aqui é informal mesmo. Então, como prova da sua inocência,
O quadro dos homens primitivos extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. Então, assim, ele está falando assim que existem muitas figuras, muitas imagens, muito se falava do quanto o ser primitivo adorava a Deus, a sua bondade infinita, né? Pela natureza que lhe oferecia comida, abrigo, mas que na realidade esses seres com tão pouca moral, nós, né, gente? Quando eu falo esses seres, eu estou incluindo a todos nós, porque já estivemos ali, né? Então, nós, nessa época primitiva, a nossa moral era tão baixa que a gente mais acreditava nos outros tipos de poderes do que na bondade infinita de Deus. Diz-se, lembrando, né, até a última, as outras aulas, uma das últimas, eu acho que foi até eu que fiz mesmo, que falava que quanto mais a, quanto mais primitivo a gente era, mais a gente acreditava num Deus vingativo, num Deus que castigava, que punia, né? Então, isso era o que mais se acontecia naquela época. Quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto. Quanto mais primitivo está o homem, o que rege a sua vida é o instinto, né? É isso que ele está falando. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa é a satisfação das suas necessidades materiais, mesmo porque ele não tem outras. Então, no nosso estado primitivo, o que a gente se preocupava era em caçar para comer, era encontrar um abrigo, era encontrar água para beber, né? Então, quanto mais primitivo, mais a gente se preocupava, ou exclusivamente, segundo as palavras de Kardec, a gente se preocupava com as nossas necessidades materiais. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradualmente moralmente. Então, o que a gente precisa, que ainda a gente precisa, né, dessa elevação moral, ela vai muito devagarmente sendo aprendida, sendo aperfeiçoada em nós, né? Por quantas existências não deve ela passar, ou seja, quantas existências, se a gente for pensar na era primitiva, nós, espíritos nessa era, e nós, espíritos hoje, nossa, gente, como é devagar, né? Vamos dizer o que é sério. Vamos dizer o que é sério. O quanto é devagar. Quantas existências nós tivemos desde desta época até hoje. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana. Então, durante muito tempo, gente, a gente só entendia o bem e o mal físico, o que acontecia enquanto a gente estava ali. Se eu chutava uma pedra, era um mal físico, né? Se eu conseguia uma caça, se eu conseguia comida, era um bem para mim. Então, era esse tipo de sentimento que a gente tinha. Eu sei que a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Mas é sempre bom a gente retomar e lembrar essas coisas. Então, exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente no que concerne a satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Prejuízo material é sempre o que mais de perto lhes importa. Vem nas coisas úteis a personificação do bem. O que é bom para mim, o que me leva a arrumar comida, o que me leva a arrumar abrigo, o que me leva a arrumar agasalho, né?
o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Este lhe parece natural, ao passo que aquele mais o afeta. Então, o mal afeta o homem muito mais fortemente. Então, ele é muito mais sensível ao mal do que ao bem. Cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico. Temor suplanta o reconhecimento. Existiam muitas cerimônias onde as pessoas tinham medo, então elas faziam oferendas, elas faziam ofertas para que elas não fossem punidas por alguma coisa. Então, era sempre em maior grau esses tipos de cerimônias, né? Não se existiam cerimônias em agradecimento a Deus por aquele alimento recebido, né? E essa é a diferença desta época. Bom, provada e patente a luta entre bem e mal, entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, né? E não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder. Concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Então, sempre houve essa luta entre o bem e o mal, né? Um ganhava, outro não ganhava, um estava na frente naquele momento, outro estava na... Então, e as pessoas não conseguiam conceber que Deus, um ser benéfico, fosse criar o mal. Então, por isso que eles eram considerados dois poderes rivais, o bem e o mal. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, bem e mal. Aliás, lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. A gente não compreendia Deus, a gente não compreende Deus, né? Mas muito menos nessas épocas a gente não conseguia compreender, né? Por isso que se firmou essas duas doutrinas entre o bem e o mal. Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências. É necessário aprender o conjunto do qual, e só do qual, resultam nítidas causas e respectivos efeitos. Então, sem a compreensão da reencarnação, é muito difícil que você consiga entender o quanto o mal pode se transformar em bem. Tanto, vou até dar uma viajada, mas assim, tanto nasquelas pequenas coisas, quantas vezes a gente fala assim, nossa Deus, por que você permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu que esse mal chegasse em mim? E Deus não permitiu que o mal, Deus permitiu que a gente, através daquilo que naquele momento a gente pensasse que fosse o mal, a gente crescesse, a gente aprendesse o que fosse necessário para a gente naquele momento. O duplo princípio do bem e do mal foi, durante muitos séculos e sob vários nomes, a base de todas as crenças religiosas, né? O bem e o mal sempre esteve presente nas religiões, totalmente, né? Como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gênios. Então, as religiões falavam assim, gente, olha, Deus, tem Deus. Ah, mas tem aquele anjinho mau, aquele anjinho bom, eles se dissociaram, eles foram para caminhos diferentes, tá bom? Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, gente? Sobre os deuses da guerra,
né? E várias outras coisas desse tipo. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus anjos e demônios. Estamos falando nessas palavras, é por isso que a gente vai, a maior parte da população é cristã, né, gente? A gente vai utilizar essa terminologia, foi Kardec que usou essa terminologia nesse capítulo, neste estudo. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos dois princípios, o bem e o mal. Toda vez que ele fala dois princípios, ele está se falando sobre o bem e o mal, tá? Atributos de Deus são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Então, a partir daqui, o Kardec vai começar a fazer aquela comparação que ele fez no outro capítulo, né? Tipo, se Deus é isso, o que acontece? Se Deus é aquilo, como que nós podemos aceitar? Ele vai começar a colocar argumentos para essa crença no demônio, tá bom? Foi por isso que algures dissemos, na primeira parte, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, Sandrinha que fez esse capítulo, né? Se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Então, ele, naquele capítulo, se vocês não tiverem lembrados, volta lá, tá gravadinho no YouTube, assiste de novo, né? E ele foi muito enfático que se Deus, se você tirar um dos atributos de Deus, ele não vai ser mais Deus, não vai mais ter aquela perfeição absoluta que a gente acredita, que a gente tem a fé que ele tenha, né? Ele vai, porque assim poderia ter alguém mais perfeito que teria aquele atributo que Deus não tem, tá? Bom, os demônios segundo a igreja. Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas é uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Então, vamos lá entender isso. O que ele está querendo dizer é que de acordo com a igreja, Satanás é um ser real, da mesma forma que Deus é um ser real. Então, Satanás só faz o mal e Deus só faz o bem, tá? Essa é a crença da igreja. Tomemo-lo, pois tal qual nulo representam. Então, vamos ver, vamos pensar dessa forma que eles estão se representando. Se Satanás existe de toda a eternidade, como Deus ou ser-lhe-á posterior? Então, por exemplo, se o Satanás é um ser real e ele vive de toda a eternidade, ele é anterior ou ele é posterior a Deus, né? Como Deus, né, gente, é posterior a Deus? Então, existindo de toda eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Esse Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Então, de acordo com essa crença da igreja, se ele existe, esse ser do mal, ele existe em toda eternidade, ele não foi criado por Deus, né? Então, ele é igual a Deus, porque eles estão juntos durante toda a eternidade, tá bom? Mas e se ele for posterior? E se ele tiver vindo depois, né? Neste caso, passa a ser uma criatura de Deus. Então, Satanás é posterior a Deus, foi Deus que criou Satanás, né? Deus teria criado um ser votado exclusivamente e eternamente ao mal.
não sendo o mal obra de Deus, deixando igualmente de ser profundamente bom. Então, se Deus tivesse criado Satanás, né, o ser do mal, né, ele teria criado uma pessoa, ele teria um ser, né, exclusivamente, totalmente voltado a só fazer o mal. Se Deus não faz o mal, como que ele poderia ter criado? E se ele tivesse criado, ele não seria um ser profundamente bom, tá? Neste capítulo ele vai falando de todos os atributos de Deus novamente, tá, gente? Eu não coloquei todos, porque ficaria muito extenso, por isso que eu recordo a todos que é muito interessante ler o capítulo. Tal foi, por muito tempo a crença nesse sentido. Então, por muito tempo, ainda se acreditou num ser do bem e um ser do mal. Hoje dizem que é a bondade, a santidade por excelência. Não os havia criado perversos e maus. Então, Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. Então, Deus não havia criado seres voltados ao mal, tá? Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e orgulho. Esses trechos, gente, eles foram extraídos da pastoral do Monsenhor Bolsá, tá? Que era um arcebispo. Não foi da série? Não foi da série Detetive. Olha como ele é bonzinho. Você pode ver, até na televisão nós temos um Lúcifer. Um Lúcifer que não consegue ser totalmente malvado, né, gente? Ele é filho de Deus. E o filho de Deus bonito, né? Vamos dizer o que é sério, né? Caprichado. Então, Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e orgulho. É como se tivesse anjos que começaram a ter inveja e sentir orgulho em seus corações. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, nos flancos do aguilão, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o chefe dos rebeldes, o espírito que se rebelou, lembre-se que tudo isso é de acordo com o Monsenhor, tá, gente? O espírito que se rebelou falou assim, gente, olha, eu vou chegar no céu, vou chutar o pau da barraca, vou mandar todo mundo embora e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Tá fácil, né? Só que não. Os que tais sentimentos partilharam, acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, e partidários houve em todas as hierarquias. Essa doutrina, né, essas que fala do espírito que se rebelou contra Deus e começou toda a maldade do mundo, né? Aí Kardec começa a colocar as objeções, tá bom? Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. A conclusão é essa: Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo Hebreus, Deus não é infalível. Então, assim, segundo essa crença, Deus criou a perfeição, né? Os anjos já perfeitos. Eles não tiveram que nem nós, assim, ó, que ralar aqui, ó. Rala a vida, rala outra vida, rala outra vida, rala outra vida, rala outra vida, para quem sabe um dia chegar, como César disse na aula passada, né? Um dia seremos governadores de algum planeta onde trabalharemos no progresso deste planeta. Eu acho isso
lindo, maravilhoso. É a minha ambição, né, gente? Uma ambição boa. A gente quer ser que nem Jesus, governador de um planeta, né? Só que, se Deus tivesse criado esses anjos perfeitos, eles se rebelaram, ficaram lá de mau humor, Sara, tiveram ciricutico, eles eram perfeitos. E se Deus criou perfeitos, ele favoreceu alguns espíritos, então Deus não é infalível, tá? Nota de Allan Kardec. Essa doutrina monstruosa é corroborada por Moisés, quando diz: ele se arrependeu de haver criado o homem na terra e penetrado da mais íntima dor. Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito nem infalível, portanto, não é Deus. E são estas as palavras que a igreja proclama. Pois que nem a igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus, e apenas dão como problemática, quase certa, a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo. Como poderia, então, Lúcifer dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? Arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar quanto à organização do universo. Bom, então ele está quebrando todos com os seus argumentos, né? Essa doutrina onde existiam os anjos do mal, tá bom, gente? Os demônios não passam. Gente, deu para perceber que a gente adora Lúcifer, né? A série, viu, gente? A série da TV. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar almas para o inferno. Isso com permissão de Deus, que antevia, ao criar estas almas, a sorte que as aguardava. Então, gente, os demônios são aqueles seres que ficam provocando, tentando a gente a fazer coisas erradas para a gente ir para o inferno, né? Como se a gente sozinho não conseguisse fazer um monte de coisa errada, mas tudo bem. E além do mais, Deus permitia, porque se Deus criou esses espíritos, ele saberia que esses espíritos se tornariam espíritos maus, né? Estranha ideia nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são justiça e bondade soberana, né? E aí ele cria seres do mal, né, gente? Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. A gente já falou sobre isso, né? Não era uma fé raciocinada. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça e, desejando-a tanto na vida quanto na morte, exclama: não pode ser tal, ou Deus não fora Deus. Então, quando a gente começa a raciocinar e a pensar nessas crenças que são atribuídas aos demônios, a Satanás, a... Como é o nome do outro mesmo? Lúcifer. Quando a gente... tudo isso que é atribuído a eles, a gente começa a pensar que não, Deus não faria isso, né? Deus não criaria seres que iriam trabalhar exclusivamente ao mal. Tá perdendo minha figurinha, Rafa. Eu também aqui. Os demônios segundo o Espiritismo. Tá. Segundo o Espiritismo,
Nem anjos, nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Então, segundo o Espiritismo, não tem anjo, não tem demônio. Somos todos espíritos que estamos trabalhando na evolução, cada um no seu ritmo. Alguns espíritos ainda persistem no mal, mas mais por sofrimento do que por vontade total e restrita só, né? Esses são espíritos muito sofridos que em algum momento em que eles viveram, eles tiveram alguma dor tão grande que fizeram com que eles se endurecessem, né? E mais são espíritos que nem nós. Quem garante que nós já não passamos por esses momentos de endurecimento, de séculos, né? Persistindo e fazendo mal, né? Mas o mal e o bem, né? Anjos e demônios, somos todos um só, tá? Não são seres criados distintamente por Deus, tá bom? Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços, tá? Então, quando a gente reencarna, a gente está unido a essa matéria, né? E estamos falando da Terra, povoando a Terra, e também outros tipos de corpos em outras esferas habitadas, de acordo com a energética, né, do planeta. E quando a gente desencarna, se liberta desse corpo material, a gente passa a fazer parte do mundo espiritual no espaço. Deus criou os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. A gente vem falando isso muito, né? Desde lá do primeiro livro que a gente estudou, né? Que nós somos perfectíveis, né? A gente vai caminhar para a perfeição. Esse é o nosso destino, o destino de todo mundo, o destino de todas as pessoas. O destino dessa hoje, quando você olha para um assassino, quando você olha para algum espírito extremamente maléfico, ele também será perfeito um dia, como todos nós seremos. Só que nós temos que caminhar pelas nossas próprias pernas. A gente tem que evoluir segundo os nossos méritos. A perfeição de Deus nos diz isso, né? Que ele é tão infinitamente bom e justo que ele não quis criar seres perfeitos do nada. Ele quis que a gente conquistasse essa perfeição. Desde o momento que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual, atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a expressão vulgar. De sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. A gente vai progredindo até atingir a perfeição. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e maus, e tornaram-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala,
tendo dela decaído. São os chamados anjos caídos, né? Já ouviram essa expressão, né? Que, segundo a igreja, são os que optaram pelo mal. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Então, como eu disse, todos os espíritos imperfeitos vão chegar à perfeição. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Então, o espírito que ainda persiste no mal, como nós por muito tempo persistimos no mal, chega uma hora que a gente cansa, que a gente tem aquele sentimento de vazio, tem aquele sentimento de que quero alguma coisa diferente, quero. Esse sentimento chega para todo mundo, né? E é nesse momento que se inicia mais uma etapa para esse espírito evoluir. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem ainda assim contra a vontade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: todos nós, todos os espíritos estão submetidos à lei do progresso. A gente viu a lei do progresso no livro dos Espíritos, né? Teve um capítulo dedicado à lei do progresso. Mas o que é importante a gente ter em mente é que a gente progride quando a gente quer progredir. Ninguém progride contra a sua vontade, tá bom? Ninguém é forçado a progredir. O teu progresso é mérito seu, tá? Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando como os demais pela rota comum, né? Vamos pensar que Jesus já esteve aqui um dia no nosso lugar, né, gente? Já estava assim, que nem nós, assim, ó. Já foi, né? Imperfeitinho, que nem nós, né, gente? Nossa, já acabou? A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. Então, como as outras doutrinas não admitiam essa lei de progresso, as encarnações, as várias etapas em que você vai se aperfeiçoando, acabaram concluindo por criações especiais do bem e do mal. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo o mais rude trabalho. Ou seja, de acordo com essa crença, Deus criou os seres perfeitos, né? Tanto que os anjos caídos foram lá os que ficaram ruimzão, e nós, a ralé, temos que ralar, né? Então, Deus seria um pai extremamente parcial se ele tivesse feito esse tipo de criação. Não admira por muito tempo que os homens achassem justificação para tais preferências, quanto eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Ele está falando das épocas onde o próprio homem encarnado, ele se utilizava de leis, existiam leis que privilegiavam alguns filhos, principalmente na época os primogênitos, né? E se o homem fazia isso, dava privilégio, para ele era natural pensar que Deus também tivesse os filhos prediletos. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Quer dizer, se eles pensavam assim, Deus também pensava, eu vou estar errado? Não, Deus está errado? Não, né? Nosso egocentrismo, né, gente? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça.
desejando para si e nem sempre encontrando-a na terra. Ele quer, pelo menos, encontrá-la mais perfeita no céu. A gente vai evoluindo e a gente vai buscando essa lei do progresso para a gente ir caminhando nessa etapa evolutiva que é a nossa vida, né, gente? E aqui está, porque lhe repugna a razão toda e qualquer doutrina na qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral da sua pureza. Não preciso dizer mais nada, né? Então, tudo que não está de acordo com os atributos da justiça divina, com os atributos de Deus, está errado, né, gente? Tudo que não está de acordo com a justiça divina não está de acordo com Deus, não está de acordo com a verdade que a gente atribui, conhecendo parcialmente, um dia conheceremos mais, os atributos de Deus, tá bom? Então, não existem demônios. Anjos maus não caíram, não se revoltaram contra Deus, tá? E esses espíritos que a gente sabe que existem, que são associados a demônios, eles até imitam as figuras de demônio, né, espiritualmente, são espíritos que estão na sua etapa evolutiva também, e um dia vão se cansar deste mal todo e vão seguir em frente, certo? Então, gente, hoje era isso que eu tinha para falar, tá? Este capítulo tem bastante detalhezinhos. Acredito que eu consegui abranger a ideia principal que o Kardec queria transmitir, mas eu recomendo que se leia esse capítulo 9, porque ele é bem interessante, ele traz argumentos, ele traz várias... é um capítulo gostoso, gostoso de se ler. Então, eu vou encerrar a gravação aqui. Agradeço todo mundo que está assistindo, agradeço imensamente as pessoas. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, manda para os seus amigos, para os seus familiares, dá um like no nosso canal, para que a gente possa sempre estar aqui trazendo cada vez mais para todos. Beijo, gente. Boa noite.